Olá, doutores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula pela nossa plataforma Libre.com nessa preparação para a primeira fase do exame de ordem. Aula de agora, o objetivo é trabalhar sentença penal, trabalhando especificamente como se dá a aplicação da pena e também a incidência de outros institutos ao longo de uma sentença penal. Então, uma sentença penal, como qualquer sentença de qualquer processo, ela se destina a proceder o julgamento de uma petição inicial. E essa petição inicial no processo penal, como nós veremos mais adiante no nosso curso, recebe o nome de denúncia ou queixa-crime. Então, na verdade, essa sentença penal, ela vai simplesmente julgar a denúncia ou queixa. Uma sentença penal julgará uma denúncia quando o crime for de ação penal pública. E uma sentença julgará uma queixa-crime quando se tratar de crime de ação penal privada. Logo, quem move a denúncia, Ministério Público. Quem move a queixa-crime, querelante. Mas disso trataremos mais adiante em processo penal. Por ora, guarde apenas a informação de que o processo pode se iniciar por meio de uma denúncia ou queixa-crime, o que constitui para o direito penal, para o direito processual penal, a sua inicial. Nada mais é do que a petição inicial. E essa petição inicial, como em todo e qualquer processo, será julgada na sentença. E esse julgamento pode resultar numa procedência ou numa improcedência da inicial. Então, a denúncia ou queixa ela pode ser julgada procedente. E sendo julgada procedente, significa que o réu será condenado, que haverá condenação, com fundamento lá no artigo 387 do Código de Processo Penal. De outra forma, se a denúncia ou queixa for julgada improcedente, significa que haverá absolvição, com fundamento no artigo 386 do Código de Processo Penal. Então veja bem, a sentença penal iniciará a partir do julgamento da procedência ou da improcedência da denúncia ou queixa-crime. Se a denúncia ou queixa for julgada procedente, o seu cliente terá sido condenado. Se for julgada improcedente, o seu cliente terá sido absolvido. Mas não se esqueça, vamos estudar lá em processo penal que para iniciar a ação penal basta o que se chama de justa causa. Ou seja, para que o juiz proceda ao recebimento da denúncia ou queixa, para que comece o processo penal, basta que haja justa causa. E justa causa para o processo penal nada mais é do que indícios de autoria mais prova da materialidade. Ou seja, não precisa de certeza de autoria para que o processo penal se inicie. Basta indícios de autoria. Eu preciso certeza de que o fato ocorreu, mas eu não preciso de certeza de autoria. Então, para que o processo penal se inicie, para que a denúncia ou queixa seja efetivamente recebida pelo juízo competente, é suficiente a existência de justa causa, indícios de autoria mais prova da materialidade. Entretanto, para que o juiz penal condene a pessoa do réu, a justa causa não é suficiente. Porque ao final do processo penal vigora o princípio do indúbio pro réu, ou seja, é necessário que haja certeza tanto no que tange a autoria como no que tange a materialidade. Logo, é necessário que haja prova de autoria mais prova da materialidade. Se houver apenas indícios de autoria, isso não é suficiente para condenar a pessoa do réu, porque nessa fase vigora o princípio do indúbio pro réu. Há quem defenda, sem fundamento jurisprudencial e numa doutrina que não chega a ser majoritária, há quem defenda que no início do processo vigora o princípio do indúbio pro società, ou seja, a dúvida é suficiente para que o juiz prossiga na ação penal em pró da sociedade. Mas isso não tem fundamento constitucional, tá bom? O que tem fundamento constitucional é o princípio do indúbio pro réu. Então, para condenar, para dar procedência à inicial, é necessário que haja prova de autoria e prova da materialidade. Se faltar prova de autoria ou prova da materialidade, não há outro caminho que não seja a improcedência da denúncia ou queixa em razão desse princípio
do indúbio pro réu, dessa previsão contida neste princípio do indúbio pro réu. Então, só se condena tendo certeza. E havendo condenação, a sentença penal não se encerra por aí. Na verdade, havendo condenação, tem que se passar agora para a fixação de uma pena. Eu preciso impor uma pena de forma determinada. Lembra? A pena tem como característica, primeiro, ela decorre de uma sentença condenatória. Segundo, ela depende de uma culpabilidade. Terceiro, ela é determinada. E a pena será determinada a partir do momento que o magistrado procede à dosimetria da pena. Ou seja, havendo condenação, é necessário que agora o juiz, o Estado juiz, imponha uma pena. A norma prevê somente um intervalo legal. E esse intervalo legal, por exemplo, no caso de homicídio de 6 a 20 anos, ele precisa ser individualizado, precisa ser dosado, precisa ser aplicada uma reprimenda adequada àquele réu, adequada àquela pessoa do réu. Portanto, eu falo agora de uma individualização, de uma pessoalização da pena, o que ocorrerá por meio da dosimetria de pena, prevista no artigo 68 do Código Penal. Então, o artigo 68 do Código Penal me traz o critério trifásico de aplicação de pena. Ou seja, para que o juiz aplique uma pena, ele precisa necessariamente passar por 3 fases. E ao final dessas 3 fases, ele chegará a uma pena concreta e definitiva. E a primeira dessas fases é a fixação da pena base. Então, num primeiro momento, após a condenação, o juiz vai dar início à dosimetria de pena. E a dosimetria de pena vai se iniciar pela fixação da pena base. Então, vamos imaginar abstratamente um crime de furto simples, cuja pena, segundo o artigo 155 do Código Penal, varia de 1 a 4 anos. Ora, para fixar a pena base, o magistrado vai partir da pena mínima, vai partir de 1 ano e vai analisar quais circunstâncias do artigo 59 são desfavoráveis ao réu. Então, o artigo 59 tem em seu conteúdo o que se chama de circunstâncias judiciais. E essas circunstâncias judiciais, em total de 8, são levadas em consideração pelo juiz quando da fixação da pena base. Então, o que nós temos, por exemplo, no artigo 59? Antecedentes, primariedade, culpabilidade, comportamento social, consequências do crime. Ora, eu tenho 8 circunstâncias judiciais. Se as 8 circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, significa que para este crime de furto a pena terá que se manter na primeira fase no mínimo legal, ou seja, em 1 ano. Quanto mais circunstâncias desfavoráveis houverem à pessoa do réu, o juiz deve elevar a pena base de forma razoável e proporcional. Tudo bem? Então, a elevação de pena na primeira fase deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade, a partir da análise das circunstâncias judiciais. Então, o juiz vai analisar quais circunstâncias são favoráveis, quais são desfavoráveis ao réu. Se todas forem favoráveis, a pena necessariamente terá que ficar no mínimo legal. Além disso, se for crime de tráfico de drogas, vai preponderar sobre as circunstâncias judiciais, ou seja, serão mais relevantes que as circunstâncias judiciais a natureza e a quantidade do entorpecente, conforme preleciona o artigo 42 da Lei de Drogas. Então, em se tratando de crime de tráfico de drogas, em se tratando de crime previsto na Lei de Drogas, a primeira fase da dosimetria será levada em consideração com preponderância, natureza e quantidade do entorpecente. Então, vender 10 gramas de maconha não é o mesmo que vender 10 quilos de cocaína. E essa diferença entre essas duas condutas vai ocorrer na primeira fase da dosimetria da pena. Claro que as duas condutas configuram o mesmo crime, do artigo 33, mas não merecem a mesma reprimenda do Estado. E essa reprimenda vai ser diferenciada na primeira fase. Ora, quanto maior a quantidade ou quanto mais prejudicial a natureza da droga para a saúde humana, maior será
a reprimenda. Então isso vai fazer diferença na primeira fase da dosimetria da pena, conforme preleciona lá o artigo 42 da Lei de Drogas. Não se esqueçam que ao longo de todos os nossos estudos, todas as nossas aulas, é imprescindível o estudo de súmula. E nessa primeira fase tem uma súmula que é muito importante, que é a súmula 444 do STJ. A súmula 444 do STJ, historicamente, já caiu diversas vezes, de diversas formas no exame de ordem. E a súmula 444 do STJ indica que não pode o juiz considerar, na primeira fase da dosimetria de pena, ações penais e inquéritos policiais em curso, sob pena de violar o princípio da presunção de inocência. Ou seja, resumindo, exemplificando, o fato do seu cliente responder a vários processos penais, isso não é suficiente para elevar a pena base. A pena base só pode ser elevada a partir de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Não estando no rol de circunstâncias judiciais do artigo 59, não presta aquele fato, aquela circunstância para aumentar a pena base. E é o que ocorre exatamente com inquéritos policiais e ações penais em curso. Elas não se prestam a elevar a pena base. Entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. Esgotada a primeira fase, vai se passar para a segunda fase, que é a incidência de atenuantes e agravantes. As atenuantes não são taxativas, ou seja, o rol que consta do Código Penal é meramente exemplificativo. Então, por exemplo, se o seu cliente, no meio da audiência, chora, pede perdão para a pessoa da vítima, diz que está arrependida, que fez aquilo no momento de dificuldade financeira, por isso efetuou a subtração. Ora, todos esses atos podem ser levados em consideração pelo magistrado como uma atenuante genérica, que é o que se chama. Por que atenuante genérica? Porque ela não está prevista no Código Penal. O choro não está previsto no Código Penal. O pedido de perdão não está previsto no Código Penal. Entretanto, pode ser considerado pelo magistrado como uma atenuante genérica. De outra banda, as agravantes são taxativas. Então imagina que o seu cliente, no meio da audiência, vira para a pessoa da vítima e diz: rapaz, tu é um otário. Se eu pudesse, eu te subtraía de novo. Deste muita mancada, por isso que tu foste furtado. Ora, percebe, esse comportamento não encontra previsão no Código Penal enquanto atenuante, enquanto agravante. Ora, mas pode funcionar como agravante? Não, porque as agravantes são taxativas. Percebe? O fato de ainda manter um comportamento hostil não tem previsão no Código Penal. E, se não tem previsão no Código Penal, não pode funcionar como agravante. Tudo bem? Portanto, lembre desse exemplo para memorizar que as agravantes são taxativas e as atenuantes não são taxativas. Ou seja, se aquela agravante não estiver expressamente previsto lá no Código Penal, ela não pode funcionar como circunstância para aumento de pena na sua segunda fase. O que nós temos de principais exemplos de atenuantes? Já que nós vamos fazer uma prova para o exame de ordem, já que nós vamos fazer uma prova para a advocacia, você precisa ter principalmente teses de defesa. O que vai atenuar a pena do seu cliente? Confissão espontânea. O que é a atenuante da confissão espontânea? É quando se confessa a prática do crime perante uma autoridade. E essa confissão é utilizada como fundamento para a condenação. Então, confissão espontânea é confessar a prática do crime perante o magistrado, perante o juiz. E a atenuante deverá ser aplicada sempre que o magistrado utiliza dessa confissão para a condenação. Então, se um dos elementos que constam da sentença que dão ensejo à condenação do seu cliente é a confissão, significa que ele faz jus à atenuante da confissão espontânea. Isso está numa súmula que vai aparecer agora para os senhores, que é a súmula 545 do STJ. Então, toda vez que a decisão do juiz se fundamentar na confissão do réu, ele faz jus à atenuante da confissão espontânea. Tudo bem? Menoridade relativa. Uma outra atenuante
muito comum no exame de ordem, que é quando o agente tem menos de 21 anos ao tempo do crime. Então, o menor de 21 anos ao tempo do crime faz jus a uma atenuante que recebe o nome de menoridade relativa. Claro, para que ele seja imputável, é necessário que ele tenha 18 anos ou mais. Óbvio. Mas, se ele tiver menos de 21 anos ao tempo do crime, ele faz jus à atenuante da menoridade relativa. Assim como se ele tiver mais de 70 anos ao tempo da sentença, que é a próxima atenuante, que é a atenuante da senilidade, ou seja, do senil, do senhor, do idoso. Então, tendo mais de 70 anos ao tempo da sentença, também fará jus a uma atenuante. Desconhecimento da lei. Lembra, artigo 21 do Código Penal diz que o desconhecimento da lei é inexcusável. Ou seja, não se desculpa, não é pretexto para se delinquir. Entretanto, funciona como uma circunstância atenuante. A principal agravante que nós podemos mencionar é a reincidência, que nada mais é do que a prática de novo crime após o trânsito julgado do anterior. Ou seja, se comete um crime, este crime é alvo de sentença penal condenatória transitada em julgado, e após a prática deste crime, com sentença penal transitada em julgado, após o trânsito julgado, se pratica novo crime, reincidente. E para este segundo processo, haverá a aplicação da agravante da reincidência. Tudo bem? Lá do artigo 63 do Código Penal. Então perceba, esses pormenores, esses comentários, você tem que ir anotando aí no seu caderno. Mas, de forma geral, eu estou te trazendo e estamos esquematizando da melhor forma possível como funciona essa aplicação de pena dentro do direito e do processo penal. Outra súmula importante é a súmula 231 do STJ, que já está na tela. Segundo a súmula 231 do STJ, quando se aplicam atenuantes, por mais que hajam várias atenuantes, a pena não poderá, na segunda fase, ficar abaixo do mínimo legal. Como assim? Pensa junto comigo. Imagina aquele crime de furto que a gente estava trabalhando. E na primeira fase, o crime de furto ficou com a pena em 1 ano, no mínimo legal, porque todas as circunstâncias judiciais eram favoráveis. Quando se vai para a segunda fase, digamos que o teu cliente tinha 19 anos ao tempo do furto. Então, milita em seu favor a atenuante da menoridade relativa. Ora, o fato de incidir a atenuante da menoridade relativa não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Então, na segunda fase, na melhor das hipóteses, a pena para o furto tem que ficar em 1 ano. É isso que diz a súmula 231. Ou seja, na segunda fase, não se pode ir abaixo do mínimo legal, por mais que hajam várias, inúmeras, incontáveis atenuantes. Tudo bem? Então, na segunda fase, não pode ir abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ, já caiu no exame. Súmula 231. E é uma súmula também que a FGV gosta. Então, fica ligado nessas súmulas que a gente está te trazendo também como comentários adicionais aí para a nossa sentença penal. Exaurida a primeira e a segunda fase, deve o magistrado, então, passar para a terceira fase da dosimetria, que nada mais é do que as incidências de causas de aumento ou causas de diminuição. Professor, temos um problema. Como é que eu vou saber que determinado fato, que determinado instituto é uma causa de aumento ou diminuição ou uma agravante ou atenuante? Muito simples. Tudo que tiver no Código Penal em forma de fração, como, por exemplo, metade, 1/3, 1/6, 2/3, significa que aquilo é uma causa de aumento ou uma causa de diminuição. Significa que aquilo deve incidir na terceira fase da dosimetria. E nós vimos alguns exemplos de causas de aumento e causas de diminuição já ao longo do nosso curso, que está se aproximando já da 15ª aula. Então perceba, participação incide uma fração, incide uma causa de diminuição. Erro de proibição evitável, também está lá no artigo 21, uma fração. Tentativa, diminuição de 1 a 2/3, fração. Tráfico privilegiado, diminuição de 1/6 a 2/3,
fração. Furto privilegiado, fração. Ou seja, tudo que estiver no Código Penal em forma de fração irá incidir na dosimetria de pena na terceira fase da dosimetria. Tudo bem? Então fique atento. Quando se fala de atenuantes e agravantes, fica a critério da razoabilidade e da proporcionalidade do magistrado o quanto vai aumentar ou o quanto vai diminuir de pena. Quando se fala de causas de aumento ou diminuição, não. Eu já tenho uma proporção matemática, eu já tenho a incidência de uma fração, que é algo exato. No máximo pode variar dentro de um intervalo, mas não está tão livre para o magistrado. Ele já tem aqui um ato mais vinculado, porque o próprio Código Penal, a própria legislação especial já indica qual é a fração de aumento ou de diminuição de pena. E, após encerrar as 3 fases da dosimetria, vai se trazer uma pena concreta e definitiva. Vai surgir uma pena concreta e definitiva. E a partir do surgimento dessa pena concreta e definitiva, vai se passar para o Instituto da Detração. Lembra o que é detração? Detração é o cômputo de prisão provisória, administrativa ou internação. Ou seja, se o seu cliente, no curso do processo, foi preso em flagrante delito, foi preso preventivamente, sofreu prisão temporária, perceba, todas essas prisões, todos esses dias que foram cumpridos de pena serão computados. Cômputo de prisão provisória, administrativa ou internação. E quando se procede à detração, nada mais é do que diminuir da pena fixada na dosimetria o que já foi cumprido de forma provisória mediante internação ou mediante prisão administrativa. E isso está previsto lá no artigo 42 do Código Penal. E não se esqueça, é de competência, segundo o Código de Processo Penal e segundo a doutrina e jurisprudência amplamente majoritária, do juízo sentenciante. Então, o juízo sentenciante, após fixar a pena concreta e definitiva, vai proceder ao Instituto da Detração. E somente após a detração vai se fixar o regime inicial. Lembra que eu já te fiz esse comentário? Porque a detração pode influenciar no regime. Pode ser que quando se compute, se deduza o tempo de prisão provisória, administrativa ou internação, eu mude de faixa. Lembra, para o primário, vai incidir lá o artigo 33 do Código Penal. Então, para o primário, quando a pena ficar fixada em até 4 anos, regime aberto. Superior a 4 ou até 8, semiaberto. Superior a 8, fechado. Então pode ser que, procedendo-se a detração, se mude de faixa, e isso vai influenciar diretamente no regime inicial. Por isso, a jurisprudência e a doutrina pátria indicam que o momento adequado de fazer a detração é na sentença, inclusive antes da fixação do regime inicial. Então perceba, quando se fixa o regime inicial, eu já deduzi o tempo de prisão provisória, administrativa ou internação. E aí, rememorando, para o primário, se aplica a previsão do artigo 33 do Código Penal. Ou seja, pena até 4 anos, regime aberto. Superior a 4 até 8, regime semiaberto. Superior a 8, fechado. Não se esqueça da incidência da súmula vinculante número 26 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Ou seja, não se fixa o regime inicial de acordo com a hediondez do crime. Não se fixa o regime inicial de acordo com a natureza do crime. Regime inicial só pode estar vinculado ao quantum de pena. Não se fixa regime inicial de acordo com a natureza do crime. Súmula vinculante número 26, que reconhece a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Além disso, não se esqueça da súmula 269 do STJ, segundo a qual o reincidente perde direito ao regime aberto. Ora, significa dizer que, se o reincidente recebe uma pena até 4 anos, ele deve iniciar o cumprimento de pena no regime
semiaberto. Superior a 4, fechado. Já falamos também isso algumas vezes para os senhores. Estamos apenas rememorando, recordando, para que a gente possa agora, de uma forma esquemática, te posicionar isso dentro da sentença penal. Quarto item dessa sentença penal. Ora, como quarto item da sentença, eu preciso agora verificar, o magistrado precisa agora verificar se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos. Lembra? Na forma do artigo 44 do Código Penal. Crime culposo ou crime doloso com pena até 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça e condições pessoais favoráveis. Se os requisitos que estão lá nos incisos do artigo 44 forem cumpridos de forma cumulativa, o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. E aí, ao invés de ser preso, o seu cliente, o apenado, terá apenas que cumprir algumas penas restritivas de direitos. Tudo bem? Se não for possível efetuar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se faltar qualquer um dos requisitos dessa substituição, como quinto e último item da sentença penal, o juiz vai analisar a possibilidade de suspender o cumprimento desta pena, que é o que se chama de suspensão condicional da pena, previsto lá no artigo 77 do Código Penal. De todos os institutos que estão na tela, é o único que a gente ainda não viu. Então, esse instituto que a gente ainda não viu, nós vamos comentar na próxima aula. Mas já saiba, ele é o último item da sentença penal. Ele só é possível se não houver substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Caso haja, a sentença se encerra no item 4. Se não for possível, se tenta o sursis, que nada mais é do que a previsão lá do artigo 77 do Código Penal, que se refere à suspensão condicional da pena. Então perceba, a sentença penal ela tem uma ordem a se desenvolver. E quando você analisa essa ordem, quando você estuda a sentença penal, fica muito mais fácil de compreender vários institutos que nós vamos ministrando para os senhores de forma avulsa, de forma solta. Então perceba, quando você entende que a sentença é composta de todos esses atos, de todos esses itens, fica mais fácil entender o Instituto da Detração, fica mais fácil perceber quando ocorre a fixação do regime inicial, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, tente estudar dessa forma esquemática e, claro, agregando a esse esquema que foi traçado agora para os senhores, todos os comentários anteriores feitos de forma contextualizada, feitos de forma não esquemática, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos juntos nessa preparação e vamos adiante. Até a próxima aula. Grande abraço.